Boa noite, gente. Boa noite, pessoas. Estamos aqui mais um domingo, nesse domingo de Páscoa, para começar essa live, já tradicional live. Oi, Dani. Oi, gente. Vão chegando, vão chegando. Hoje a conversa vai ser com Leca, educadora da instabilidade poética, que já deve estar chegando. E a gente tem muito assunto muito gostoso para falar aqui. Então, Leca chegou, tá conectando, e aí eu vou mostrar para vocês. Boa Hum, noite. boa noite. Ah, agora que eu percebi que eu esqueci de botar meu fone para não fazer eco. Bem-vinda, Lequilda. Obrigada. Tá me ouvindo? Tô Bem? te Tá me ouvindo e ouvindo bem? vou testar de novo agora com fone. Peraí. E agora? Fala aí para eu ver. Tá, teste. Teste Tá de me ouvindo? áudio. Tô, Perfeito. tô. Diretamente de Salvador Massa. da Bahia. Tô te ouvindo. Isso. Você é diretamente de Floripa, nossa Isso. ilha. De vez em quando vocês vão escutar uns cachorros latindo por aí. Casa, natureza, estamos aí. É. Então, vamos falar um pouquinho hoje, né? De movimento, Vamos. criatividade, o espaço do lúdico. Pessoal que está entrando agora na live. A gente tem feito essas lives, as educadoras e a Clara, todos os domingos. E a gente acabou aproveitando esse espaço que esse isolamento social e a quarentena, né, ocasionou, onde a gente acabou se reunindo mais vezes e tendo mais possibilidade de trocas e estudos e conversas. E aí a gente pensou, por que não aproveitar essa motivação pessoal de todas as educadoras e da Clara e não utilizar essa ferramenta do Instagram para compartilhar todas essas experiências que a gente compartilhava entre a gente, enquanto grupo, né? E usar esse espaço também para dialogar e ter essa troca de ideias. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, Clara. Sim, sim, acho que o momento nos convoca a uma outra presencialidade, né? A gente, felizmente, tem esse recurso do século XXI para usar e, de certa forma, é um jeito de aproximar as pessoas do nosso estudo contínuo, das coisas que a gente vem desenvolvendo, estudando continuamente e que tinha uma força muito maior na presença. O nosso curso é semipresencial, mas a parte mais intensiva dele acontece na presença e que, de certa forma, a gente tem como criar mais porosidade, dar mais vazão a tudo isso nessa roda de conversa. Eu estava pensando, até comentei com você, Leca, antes, que tem uma coisa tão legal desse recurso da live, assim, que é como quando a gente conversa, né? A sensação que eu tenho é como se a gente estivesse numa grande roda, assim, só que é quase um retorno à tradição oral, né? A um jeito de propiciar saber, de produzir saber, que foi desmerecido por muito tempo, porque a gente é livrocêntrico, a gente acha que tudo que vale só está nos livros, mas o século XXI trouxe esse outro jeito de aprender. É um jeito das antigas, né? Um jeito de uma tradição humana mesmo, um jeito de produção de conhecimento oral. Com a vantagem de que o Brasil todo pode estar na nossa roda, né? O Brasil e o mundo. E a vantagem A de gente que a gente pode pode. expandir essa roda. Exatamente, mas assim, eu tenho uma sensação reconfortante em alguma medida, em outras medidas eu sinto falta de ouvir as vozes todas, mas em alguma medida eu tenho uma sensação reconfortante, assim, de sentir que tem um momento de presença, né? Que esse momento nos proporciona. E aí a gente também sempre abre essas lives de domingo
dizendo para a gente deixa os comentários abertos, a gente tenta ler, o meu às vezes não sobe, está demorando para subir, mas as educadoras também estão aqui, estão nos ajudando e a gente vai recolher se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta em relação ao que a gente estiver conversando aqui. Pode escrever aí, o Gui já colocou aqui, ó, quem teve contato com a Flymoon através da estabilidade poética está melhor preparado para o momento que estamos vivendo. Lindo! A gente quer dizer isso, que escrevam, que a gente, à medida do possível, ao longo da live, vai procurar ler, responder as dúvidas e os comentários que surgirem. E temos uma equipe toda aí por trás, né, de educadoras como você, como eu, também atentas e dando conta das respostas que forem aparecendo e lembrando a gente de responder o que por acaso escapar à nossa visão. Isso. A gente, enquanto equipe de educadoras, tem a Carlinha, a Marília, que estão mais na região ali do Nordeste, Ana Flávia, que hoje está morando no Espírito Santo, Maria Paula em Goiânia, Nana em São Paulo e eu aqui no Sul. E hoje somos as pessoas que estão dando junto com a Clara, né? Mas a gente está assumindo mais os cursos de formação em estabilidade poética com Flymoon. E até queria falar um pouquinho disso, sobre como eu acho que cada um de nós que está nessa equipe de educadoras, e acho que as pessoas também que acabaram fazendo a formação, tem uma história da relação com a Flymoon e com a metodologia da instabilidade poética, né? E eu acho que eu vou tomar, 3 minutos para contar um pouquinho disso, porque é importante relatar isso para chegar onde a gente for falar agora sobre um pouquinho da ludicidade, né? Com Eu conheci certeza. a Flymoon, acho que a maioria das pessoas conheceu também, dentro do ambiente do Pilates, como uma ferramenta que me causava muita curiosidade. E desde então, para mim, a Flymoon representava uma possibilidade de livre experimentação. Ela não vinha com um protocolo de uso, com um manual de uso, né? Ou com exercícios protocolados. E ela me proporcionava isso, assim, exploração, risada, inovação da maneira de se movimentar e outras formas de sentir o movimento com a Flymoon. Em 2016 foi quando eu tive a oportunidade de fazer a formação com a Clara e acho que veio de presente essa amizade e essa identificação com muitas coisas que a gente foi descobrindo que a gente tem em comum, que é a história da dança, da desobediência pelo movimento, o próprio flamenco, quando a gente começou a fazer gesto de flamenco, a gente já dançou flamenco? Como assim? Flamenco em cima da Flymoon. E aí, quando a Clara veio com o convite para fazer parte dessa equipe de educadoras, eu nem pensei 2 vezes, porque naquele momento, justamente, eu estava experimentando novas formas de trabalho com o movimento e com a subjetividade. Porque, enquanto a psicóloga, a minha formação de psicologia, eu tinha dúvidas sobre como eu podia trabalhar a subjetividade através do movimento. Porque a psicologia não te apresenta muitas dessas possibilidades no momento da nossa formação. Na minha formação de fisioterapia, eu sentia uma outra insatisfação, que era uma relação frustrada pela maneira um tanto mecanicista e da aplicabilidade das técnicas que me eram fornecidas. E eu entendi que eu precisava desse espaço aberto da curiosidade para poder explorar o movimento e a subjetividade. E eu acho que hoje essa minha relação com a Clara, com a equipe, com a Flymoon e com todo o trabalho da instabilidade poética, ela perpassa por aí, assim, poder enxergar o movimento como um processo, o movimento como uma possibilidade de relação do eu com o mundo e do trabalho dessas subjetividades, que vai mais além do que a técnica pela técnica, mas colocar significado nas nossas práticas. E hoje eu vejo que o trabalho de movimentação que eu tenho com o projeto do Playmobility
e com a estabilidade poética seria permitir colocar elementos lúdicos nas situações de movimento que a gente propõe nas atividades, de uma maneira interrelacional, que as pessoas possam se relacionar umas com as outras, e acreditar que movimentar com outras pessoas de uma maneira sem tantas regras abre espaço para a gente ter um pouquinho de... abre um pouquinho que seja de espaço para essa criatividade, e isso acaba sendo um fator motivacional para as pessoas continuarem se movimentando. E aí, eu queria propor para a Clara, para a gente fazer uma brincadeira aqui, de tentar se descrever, tentar fazer uma breve descrição, porque as pessoas perguntam assim, você é Leca, o que você é? Automaticamente a gente responde a nossa formação, e o que você faz? Aí a gente responde o que a gente trabalha, e eu queria fazer essa brincadeira de tentar nos descrever através dos nossos afetos, assim. Pensar em quem sou eu e o que eu faço, por exemplo. Eu poderia dizer que eu sou a Leca, que gosta de ver o pôr do sol, que ama comer banana com queijo, que quando fico feliz me dá vontade de virar estrelinha em todos os lugares que eu passo. Quando eu vejo árvore me dá vontade de se pendurar. E eu gosto de inventar letras de músicas quando tomo banho. Assim. Ai, vai ser difícil bater essa autobiografia aí, viu? E aí eu queria perguntar para a Clara, vamos fazer esse exercício da nossa descrever-nos através dos nossos afetos, assim. Tá bom. Então, eu sou Clara, farinha de trigo, como me chamavam quando eu era pequena. Sou mãe de Ian e madrinha de outros 9 que foram paridos pelas barrigas das minhas amigas, que são, nossa, seres que eu amo. E me identifico com invenção, virar de cabeça para baixo e desobediência. E meus autores preferidos são velhinhos de cabelo branco. Boa. Boa, foi fácil, viu? Né? Mais ou menos, tá bom. Valeu a experiência. Claro, eu acho que hoje o que a gente pode abordar, tentar trazer nessa nossa conversa com mais detalhes assim, acho que o foco principal, até para quem está entrando agora, eu vi que alguém lhe perguntou qual é o tema de hoje, qual é a relação que a criatividade tem com a instabilidade poética. Então, acho que a gente vai se permitir falar um pouquinho de criatividade, mas o tempo todo a gente vai estar trazendo o que ela tem a ver com a metodologia da instabilidade poética. Sim. E aí, pensei em a gente começar falando uma coisa que vem muito nos cursos, ou é um discurso recorrente das pessoas, do que tipo, não sou criativo. Não, isso não é para mim. Não, criatividade é para outras pessoas. Isso aí nunca bateu em mim. Então, essa ideia da criatividade como uma entidade, que ou tu tem ou tu não tem, ou em algum momento ela vai baixar em mim e eu vou começar a ter criatividade. E colocar que a gente não pensa isso no nosso processo, na metodologia da instabilidade poética, que ela não é uma entidade, ela existe e ela é um potencial que ela pode ser desenvolvido por todos. E eu queria colocar aqui uma fala do Jung, que está no livro do Ser Criativo, que fala que a mente criativa brinca com os objetos que ama. Então, se tu tem amor e paixão por aquilo que tu está fazendo, provavelmente tu deixando isso aflorar, o processo criativo vai estar presente, né? Sim. Eu não sei se você quer comentar. Pois é. A gente não lida com a criatividade como um dom, um toque divino que chega
alguém digamos, presenteado, abençoado com esse dom, porque a gente entende que a criatividade é um processo que se desenvolve, né, basicamente. E esse entendimento, ele não é nosso, ele não brotou aqui, agora, nesse momento. Ele vem de uma herança de pensadores, né, da psicologia, das artes, da comunicação, de tantas áreas, porque a criatividade atravessa todas as áreas, atravessa a vida humana, né, atravessa a própria existência humana. Então, temos muito suporte para pensar isso e temos também uma coisa fundamental, que é a experiência própria, né? A experiência que mostra. Não só pessoal, no sentido de que quanto mais eu desenvolvo aspectos da minha criatividade, mais criativa eu me torno, como na experiência como uma educadora que vem viabilizando caminhos para que isso seja possível para muito mais gente. Então, tem uma parte da minha missão com todo esse trabalho, assim, que eu identifico em todas vocês que são parte dessa equipe maravilhosa de educadoras, que é de propiciar, de fazer com que esse entendimento se espalhe, com que esse entendimento vaze, transborde os ambientes tradicionalmente criativos e chegue até a ponta, chegue até a pessoa que diz isso, né? Que sente que nunca foi criativo, que não era a pessoa que tinha os maiores talentos na escola, ou que não desenvolveu, ou que não fez formalmente, não teve uma instrução artística e por isso não se sente autorizado a lidar criativamente com o seu corpo, com o seu movimento e se priva de produzir conhecimento, de desenvolver sua própria criatividade. Então, o que é que a criatividade tem a ver com a instabilidade poética? Tem tudo a ver. Assim, a instabilidade poética é uma metodologia de movimento que se propõe, que se propõe a chegar a muita gente. Então, não é uma metodologia de movimento que está exclusiva para um grupo que quer se profissionalizar na arte. Não, não se trata disso. Não se trata de um tipo de formação que vai te levar à profissionalização como bailarino, como artista, como nada disso. É para todo mundo. Então, tem essa abrangência e, ao contrário de abordagens corporais que tem essa grande abrangência, é uma abordagem que se propõe a gerar espaços de desenvolvimento criativo. Espaços nos quais seja possível conectar com sua motivação pessoal para o movimento. E não apenas se tornar um mero reprodutor de formas e maneiras de mover que estão pré-estabelecidas a partir de critérios que não têm a ver exatamente com a motivação de cada um, que tem a ver com outros saberes, né, que a gente chama de saberes técnicos, embora o saber da criatividade também seja um saber técnico, também é parte de um conhecimento que não tem nada a ver com o que pejorativamente poderia se chamar com o espontaneísmo, né, uma coisa que brota do nada. Não, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com trabalho, tem a ver com produção de um conhecimento que permite trilhar caminhos e que estão muito conectados com motivações pessoais. Então, eu ia dizendo, não sei nem se eu completei o pensamento, mas agora eu vou completar, que assim, eu sinto que essa missão que a gente tem com essa abordagem, e que, no caso do curso específico, né, de instabilidade poética com Fly Moon, a Fly Moon é um elemento muito fundante, muito importante para despertar, como parte de uma ferramenta de fazer despertar esse caminho criativo do movimento. Então, parte da nossa missão é fazer com que as pessoas reconectem com suas motivações. É amplamente conhecido e entendido que atividade física é parte da nossa saúde. Então, as pessoas sabem e se obrigam a fazer, né? Quando não encontraram ainda o seu próprio prazer, porque também, infelizmente, muita gente já encontrou prazer no movimento. Mas quando você faz alguma coisa obrigado, quando você não tem desejo pelo que está fazendo, dificilmente vai haver adesão.
Então, parte do que torna saudável a prática a partir dessa metodologia é que ela esteja intimamente conectada com o seu desejo, com o que te alimenta em termos de autoimagem, em termos de prazer físico, e em vários outros termos que a gente pode ir listando aí. E aí, eu acho que uma coisa que também tem bastante a ver quando a gente pensa na Fly Moon e na instabilidade poética com a curiosidade, com a criatividade, é a curiosidade. E ela está completamente atrelada à criatividade. Tu ser curioso com aquilo. E a Fly Moon, ela é um objeto que tu olha e fala, para que serve isso? O que eu vou fazer com isso? Né? Então, quando tu pensa que para ela existir, ela precisa de um espaço de curiosidade e permissão para fazer as coisas diferentes da maneira convencional, e que a gente pode alcançar isso, talvez com acesso mais rápido por jogos e brincadeiras de improviso, a gente consegue entender ou explicar para as pessoas o quanto o trabalho da criatividade está relacionado, ou está muito relacionado com a metodologia da instabilidade poética, né? Tu colocar numa tarefa, ou numa proposta, ou numa consigna que tu dá de movimento ali, uma situação de imprevisibilidade, deixando o espaço aberto para um vazio, ou sem regra, possibilita tu ter essa permissão que a gente estava falando da espontaneidade, mas não no sentido pejorativo, não no sentido de características psicológicas de um indivíduo, ou não. Te coloca na permissão de poder fazer coisas diferentes. Uhum. Mas uma coisa que eu quero falar, e que a gente vê também acontecer muito, é do tipo, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Não, ela falou que eu posso fazer o que eu quiser. O que é fazer o que eu quiser? E o quanto e não digo só no movimento, mas em vários processos da nossa vida, ou momentos da nossa vida, o quanto o vazio, ou essa lacuna, ou esse deixar em aberto, ele pode ser, dependendo do momento que tu tá na vida, ou dependendo de como tu encara aquela situação, ele pode ser libertador ou angustiante. Ele pode representar uma falta ou uma possibilidade. E aí eu acho que vai o nosso trabalho de plantar uma sementinha de que não, que isso pode ser muito potente, que isso mostra uma potência criativa. Sim. A gente cresce na nossa escola tendo que preencher os vazios o tempo todo, que nada pode ficar em branco, né? A gente cresce nessa angústia de que não pode ver nada vazio, nada em branco, nenhuma lacuna em aberto, e a gente não chega uma hora que não dá conta disso, e vem as frustrações, né? E as crianças conseguem lidar com esse vazio muito bem, né? A criança consegue transformar um vazio num processo criativo, numa potência criativa. Sim, sim. Somos equipados com a curiosidade, né? E a civilização, de certa forma, vai exigindo algumas normas e algumas contenções de impulsos naturais, digamos assim, que fazem parte do crescer e de ser civilizado também. Mas a gente paga um preço muito alto quando a gente permite que essas restrições que vão sendo impostas, né, que essas normas e essas regras bloqueiem nosso jeito curioso de estar no mundo. E foi tanta coisa que você falou que eu agora até me perdi no cima. Mas tem uma coisa assim que é bem fundante da nossa prática, né, com a estabilidade poética, que é a investigação individual, que é parte dessa curiosidade. Tudo é curioso e tudo gera interesse, né? Então, ver uma criança se divertindo num espaço de 2x2, com quase nada, com um pedaço de pano, com um farelinho que caiu, quer dizer, você vê tudo tem tanto interesse, tudo tem tanta poesia, né? E a coisa da produtividade. Como
os espaços vazios e a não produtividade é muito condenada no nosso cotidiano, no jeito que a nossa sociedade se estabeleceu. E, como o Manuel de Barros diz, eu só gosto do inútil. A poesia só pode existir onde não há utilidade, onde você não tem nenhum tipo de barganha ou troca, onde o que aflora ali tem a ver com o insignificante ou com o que não vai ter uma dimensão produtivista, né, nesse mundo. E a gente corre o risco de dizer não vai ter valor, mas não se trata de não ter valor. Tem imenso valor, mas não se estabelece numa relação produtivista de troca comercial. Se estabelece em outro jeito de gratificação humana, né? Embora também possa virar produto e ser vendido, enfim, mas isso já é outra história. Mas, então, a gente vai tapando esses buracos que deveriam nos ensinar sobre a incerteza, sobre a insegurança, sobre os vazios, e vai se apavorando quando eles aparecem, né? E não é à toa que a instabilidade tem sempre uma conotação muito assustadora, porque é assustador não saber o que fazer, é assustador. Então, nesse sentido, o papel do educador, o papel do professor, que precisa estar muito preparado para conduzir alguém, né, num percurso de tanta instabilidade, é fundamental, porque é preciso que o professor esteja ali, o educador esteja ali e te estenda a mão dizendo: eu sei como você está se sentindo, eu sei que dói não saber, eu sei que dói a instabilidade, a incerteza, a insegurança, assim, dói entre aspas, né, gente? Não é dor machucado nem nada. Mas é aquele medo de estar fazendo papel ridículo, ou de ser a pior da turma, ou de, sei lá. Então a gente tem que estar lá para dizer, olha, isso é parte, e não é só você que se sente assim. Todos nós passamos por isso, vez ou outra, né? E até que seja possível encontrar um fluxo que de vez em quando também se esvai e a gente precisa começar de novo, e é um trabalho muito gratificante, mas árduo, em alguma medida. Essa função de contenção, que é um termo que a gente usa na psicologia, né? Que a contenção, ela não seria... Ela é diferente de colocar limite, não é isso. O conter seria o acolher, ele vai pelos afetos, assim, que eu acho que é muito importante o educador ter em qualquer processo de ensino, aprendizagem, e o quanto é importante a gente dar a esse educando um espaço seguro, principalmente quando a gente trabalha em instabilidades, o acolher o vazio dele, as inseguranças que podem vir. É mais ou menos tu deixar uma criança brincar num campo aberto e ela tá livre para explorar aquele campo inteiro. Só que quando ela chegar perto do abismo, tu vai dizer assim, ei, aí tem um abismo. Aí a gente pode conter, né? Mas não chegar já dizendo, olha só, pode brincar aqui tudo, mas ali... Meu vídeo pausou, não pausou? Pausou, mas já voltou. Já voltou? Já. Mas... Então, já que deu essa pausinha, eu estou vendo uns comentários aqui. A alegria é um estado psicofísico. Ah, meu Deus, sumiu. Ai, tá. Sem o qual é muito difícil ser criativo. E aí tem uma perguntinha aqui. Como lidar quando a criatividade é o caminho mais difícil e mostra nossas fragilidades? Poxa, que pergunta difícil. Sim, em muitos momentos a criatividade será o caminho mais difícil, porque a maior parte da população mundial foi desestimulada a ser criativa, né? Com um prejuízo imenso de capacidades cognitivas e de desenvolvimento pessoal mesmo. Porque a criatividade ela não está só no campo das artes, ela perpassa toda a atividade humana. Ela é, como diz o Winnicott, ela é aquele colorido da vida. Então, como era a mesma pergunta? Como lidar com a criatividade?
quando ela vem através de uma insegurança, quando ela significa uma insegurança, né? E aí eu tenho uma coisa que eu fiquei refletindo esses dias. Até ontem a gente tinha um grupo de estudos e eu comentei. Eu vi o Glauco entrando aí, se o Glauco estiver aí, ele vai lembrar que a gente falou ontem disso. De que como as coisas. Parece que tudo que a gente faz, ela precisa ter um porquê do que a gente está fazendo. A gente precisa chegar num lugar. A gente não pode simplesmente fazer por fazer. E o como. Eu acho que como é importante nesse processo do desenvolver a potência criativa, ou acolher o vazio, ou se permitir se libertar das regras, isso é muito importante. Tu não precisar chegar num lugar com isso, ou não ter um porquê do que tu tá fazendo. Simplesmente fazer por fazer. Deixar com que Pois as é. coisas aconteçam, né? É o Glauco disse que ele lembra. Foi uma Exatamente. reflexão que a gente fez no grupo ontem, né? E os estudiosos, né, que estão tratando de criatividade, eles não conseguiram até hoje chegar numa definição de criatividade. Assim, a gente encontra milhares, dezenas, eu encontrei dezenas de definições de criatividade, mas não tem consenso sobre o que é criatividade. O consenso vamos estudar o processo criativo, vamos estudar a pessoa que gera processos criativos, né? Então é isso, é muito mais sobre o processo, sobre o conhecimento que se produz e eventualmente vai gerar resultados artísticos, obras, produtos, resultados científicos, né? Os resultados eles também são parte desse caminho, mas o mais importante é o caminho, é o processo e a pessoa que faz. E aqui tem uma outra perguntinha, você está lendo aí? E o que essa sociedade diz sobre fragilidade, né? E sobre É um expor isso, então. comentário. Um comentário. Pois é. Exato. Por que é tão difícil expor as fragilidades? É difícil mesmo, eu não vou nem saber dizer, não vou nem começar a dizer a lista de por que é tão difícil, só vou concordar. É difícil mesmo, e nesse sentido, mais uma vez, o papel de quem guia uma prática que vai exigir a exposição de fragilidades é um papel extremamente importante, que vai permitir que o ambiente seja de cumplicidade e confiança, vai dar guia, né, para que se estabeleça ali um ambiente seguro para a exposição de fragilidades, ainda que isso seja uma convenção temporária, que vai ser capaz de estabelecer um ambiente sem violência para que as fragilidades tenham o seu espaço. E se não for uma pessoa treinada, vou dizer treinada entre aspas, porque não é a melhor palavra, mas capaz, que tenha desenvolvido essa competência educativa, né, que tenha desenvolvido esses saberes educativos, se não for uma pessoa assim, a pessoa não vai se expor e não vai entrar no trilho da criatividade, da própria criatividade. Então, não é tarefa simples, é tarefa muito difícil. É tarefa de muito conhecimento, né? De muito conhecimento. Na verdade, não é nem tão difícil quando a gente aprende a fazer. Não é nem tão difícil. É difícil, eu digo, fazer com que a pessoa entenda que... Não é que é difícil fazer com que a pessoa entenda. Eu digo assim, existem muitas formas de tu trabalhar essas possibilidades de movimento. E quando tu tem que ser muito cuidadoso para não impor também esse processo, sei lá, o trabalho que a gente faz da investigação individual, sabe? Que isso não seja impositivo, que não seja desconfortável, que não seja algo do tipo, dê conta agora desse vazio, é isso aí, sabe? Não, eu digo que é delicado, que a gente tem que ter cuidado, que... E tem que ter método, tem que ter caminhos, tem que ter ferramentas, é disso que se trata a instabilidade poética, né? Do desenvolvimento de ferramentas e, obviamente, a instabilidade poética é um frame, é um recorte possível dentre muitos, né? Herdando de muitos que estão aí há muito antes. Então, a instabilidade poética ela é herdeira de muitos saberes que vieram antes. E, com muita honra, eu sempre louvo e digo que dessa herança, né? Que a gente não brotou do nada e isso não apareceu do nada. Vem das práticas de improvisação em dança, das práticas somáticas que já estão aí há mais de um século, e sendo que adicionando mais um passinho nesse trilho de produção de conhecimento, né?
E aí Ju está falando assim, é sobre o excesso de criatividade de uma mente inquieta que poderia paralisar a pessoa por não saber que rumo tomar. Que ferramentas poderiam ser utilizadas nesse caso para não tomar isso, não virar uma angústia, né? A primeira, que não dá para chamar de ferramenta, mas que é parte do saber do educador que está conduzindo a prática, é antes que isso aconteça, antes que a pessoa já esteja exposta e fragilizada, que o ambiente já seja de confiança e cumplicidade. E a forma de estabelecer isso é um processo que demanda muitos saberes, né? E demanda uma prática de não violência mesmo, assim. Então, você precisa flagrar seus preconceitos, você precisa fazer um processo de autoconhecimento intenso e contínuo, porque a gente está sempre se deparando com nossas violências, nossos preconceitos, nossos jeitos de entender o que é certo e o que é errado, e para criar um ambiente sem violência e de confiança e cumplicidade, a gente precisa reconhecer esses nossos pontos e dosá-los, né? E aí, na medida em que esse ambiente está estabelecido, as ferramentas são incentivo, reconhecimento, o olhar que faz uma aposta no potencial da pessoa. Você olha para a pessoa e você reconhece ali o potencial, que na maior parte das vezes a pessoa não reconhece em si mesma, né? Mas um olhar atento, experiente de uma pessoa, de um educador, de uma educadora, reconhece o potencial ali, sabe o quanto de transformação é possível acontecer num curto espaço de tempo, quando você tem ali as doses adequadas de incentivo e as ferramentas adequadas para que a pessoa possa fazer uma experiência de entrega, né? De conexão com suas fontes, com suas motivações, com sua alegria, com as suas fantasias, com o que alimenta o seu imaginário, né? E aí, na hora que isso se conecta, aí precisa ter coragem para deixar isso vir à tona. Se a gente está num ambiente onde as pessoas estão todas no mesmo barco, estão todas na entrega, estão todas se expondo e igualmente frágeis e igualmente potentes, aí fica possível. O Vygotsky fala que a criatividade, ela pode ser desenvolvida pela brincadeira. E aí a Bela comentou ali para a gente falar um pouquinho da ludicidade, né? E aí uma coisa que eu gosto sempre de falar, que eu acho que é bem importante a gente falar, existe muito um discurso de dizer vamos voltar a ser criança, ou experiências de práticas corporais de pessoas que dizem assim, foi muito importante para mim porque eu me conectei com a minha criança, ou voltei. Essa coisa do voltar a ser criança num sentido até regressivo, sabe? De se permitir só se eu considerar que eu voltei a ser criança. Senão fica difícil para mim, enquanto pessoa adulta, me permitir. E aí não vem ao caso aqui falar de conceitos e tal, mas isso se dá muito mais por um conceito usado nas filosofias do devir criança, que não é voltar a ser criança, mas enquanto adulto, na verdade o devir criança seria assim, eu vou largar aquele ponto onde diz tu deves fazer tal coisa e simplesmente fazer. E a brincadeira no nosso trabalho com movimento, eu acho ela imprescindível, fundamental, porque quando as pessoas estão brincando, interagindo entre si, elas se permitem talvez fazer coisas que aquela frustração ou aquela vergonha ou aquela insegurança, como foi falado ali nos comentários que a gente poderia ter, desaparece, fica mais fluido ou perdido na brisa, assim, entre todos, né? Sim. E pode falar, claro. Digo. Não, fala. Não, perdi. Tá, então assim, não, eu ia dizer que o movimento que emerge da ludicidade, ele volta para a coisa da motivação, né? E para a questão da saúde também.
porque a gente tem tratado atividade física como fundamental para a saúde. Isso é consenso, ninguém mais discute. Mas o que tem ficado de fora de muitas propostas, de muitas práticas muito interessantes, muito importantes, é que a saúde não trata só, e o movimento, né? E aí eu falo, a saúde pelo movimento, ela não está restrita apenas à saúde musculoesquelética. E eu acho que essa é uma questão que ainda está pouco abordada. Assim, a gente tem muitas práticas que são da saúde lúdica, estou chamando de saúde lúdica, é uma invencionice minha agora, né? Mas da saúde, da fantasia, do bem-estar, da imaginação, e essas práticas estão ali no campo da ludicidade, da criança, da arte, e tem muitas práticas da saúde musculoesquelética. E por que elas não estão se misturando mais? Assim, como é que pode a gente continuar perpetuando um jeito de estar no mundo que não integra, que não nos integra? Como é que a gente pode continuar negando nossas fantasias, continuar negando nossos sonhos de movimento, né? E como é que a gente pode esquecer tanto de quando a gente era criança? Assim, e como é que a gente pode deixar tão fora de nós esse devir criança que você fala, que é tão legal? Então, a ludicidade é um caminho de reencontro com essas motivações e com essa saúde que é muito mais integral e ampla do que uma reabilitação articular específica, né? Ou do que atingir um certo índice. Então, para além dos índices biomédicos, para além da saúde musculoesquelética, de jamais negando isso, né? Porque nós somos esse corpo, e é esse corpo que produz toda a química, né? Que produz todas as sensações também de bem-estar, enfim. Mas precisamos abrir espaço para que a integridade desse entendimento de saúde possa entrar em vigência no nosso entendimento de saúde mesmo. E eu acho que seria legal, claro, a gente falar também do quanto, quando a gente propõe jogos e brincadeiras nas situações de movimento na metodologia da instabilidade poética, a gente não está falando de recreio. E o brincar não é recreio, né? Eu não sei se tu quer comentar um pouquinho disso que a gente até conversou no nosso grupo. Pois é, brincar é coisa séria. Não está dizendo assim, agora a gente vai fazer o trabalho sério e agora pode brincar, né? Pois é, pois é. Quando a gente fala do momento de investigação pessoal, né, que é uma prática de improvisação, assim, tem ali todo um contexto criado a partir da interação que se faz com as pessoas que estão também. Então, por isso, também tem uma importância na presença, ou pelo menos na possibilidade de interagir, que ainda é muito grande. Mas quando a gente fala da investigação pessoal, que é esse momento do improviso da brincadeira, a gente não está falando do momento do momento em que não há trabalho. Esse é o trabalho, né? E entender que o trabalho de desenvolvimento criativo, o trabalho de desenvolvimento e de reconhecimento da sua potencialidade motora, ele pode ser divertido e lúdico, é um paraíso, né? A gente vive nessa sociedade produtivista, industrializada, que foi afastando a gente de parâmetros de saúde e aproximando a gente de parâmetros de produtividade, e fica quase impossível associar prazer a trabalho, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar com o que produz saúde e prazer. Eu gosto de falar a história do cérebro dentro do barril, e porque o nosso processo educacional nos coloca essa sensação do que só é produtivo e só vale a pena quando o meu processo de aprendizagem é aquele momento que eu estou sentado na aula, na carteira, ouvindo o professor falar. E o momento em que a gente vai para o pátio brincar
é desconsiderado. É até um jeito pejorativo de ver o momento do recreio ou a aula de educação física. Considerando que todo o conhecimento que a gente tem, que é o nosso cérebro, ele é tão importante que ele fica dentro de um barril tão rígido e tão duro, como se aquele barril não fosse importante para a gente se relacionar com o mundo externo, para a gente aprender o mundo pelas nossas percepções sinestésicas, e que aquilo ali só serve como uma barreira de proteção do nosso cérebro, né? E o quanto o nosso processo de conhecimento não está só naquele lugar rígido da sala de aula, historicamente direcionado para a produção, para o mercado, né? E é o que torna incrível também a metodologia, porque tu tá aprendendo muitas coisas de como se relacionar com o mundo e consigo mesmo quando a gente está na metodologia da instabilidade poética. E aí eu falo de aspectos bem profundos e subjetivos que jamais estamos querendo dizer que isso vai substituir qualquer psicoterapia ou qualquer profissional, mas sim é uma ferramenta propiciadora de autoconhecimento e de subjetividades também, né? Totalmente, totalmente. Para começar esse entendimento de que a gente que não tem um lugar que é o lugar do conhecimento, né? A gente está em produção de conhecimento, se estivermos atentas, a gente está produzindo conhecimento o tempo inteiro. Eu ouvi um podcast maravilhoso de uma psicóloga que eu adoro, Cláudia Mascarenhas, daqui de Salvador, e no qual ela conversava com outras educadoras e artistas, e falava isso, assim, se você está embaixo de uma árvore e caiu uma folha e as crianças viram a folha e perguntaram que folha é aquela e viram uma lagarta se mexendo e já começaram a se mexer como uma lagarta, isso é produzir conhecimento, isso é aprender. Como não? Como não chamar isso de... Quer dizer, como é que a gente pode ser tão limitado em termos de pensamento de educação, tendo Paulo Freire já dito tudo isso, gente, há mais de 50 anos, né? Para pensar que isso não é também formas de aprender. E eu acho, assim, agora também pensando no nosso momento atual, que não é um grande exemplo de grandes momentos ricos para o aprendizado, mas, de certa forma, o que a gente está vivendo agora relativiza muito essa estrutura pseudo-certa de aprender e ensinar. Eu estou pensando nos jovens e adolescentes, né? Porque meu filho está em casa e não está indo para a escola e tem que pensar que maneiras são essas e que aprendizados são esses e o que é que vai ser importante saber nesse século. Assim, realmente, o que é que mais importa saber? E, assim, eu acho que é uma questão para todos nós, é uma questão já há várias décadas mesmo. Se a gente pensar no padrão formal do ensino, né, quando eu era estudante, tinha quase um lamento quando eu dizia que eu ia estudar dança. Mas como assim você podia tão mais? Né? Como se fosse muito pouco. E eu me deparo com esse jeito de pensar também, marcando a vida dos meus alunos que tiveram que ser bravos, guerreiros e corajosos para decidir estudar dança. E os profissionais de movimento mesmo, assim, a gente precisa entender o tamanho do valor que existe nesse campo, na forma como a gente aprende, na forma como a gente lida com o autoconhecimento. Viajei. Pega a palavra, Aleca. Pega aí de volta que eu viajei demais. Eu tiro o celular aqui para ver a hora. São 7:50. Eu acho que a gente podia ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta para a gente não deixar depois. Nossa, passou muito rápido. Então, a morte é um grande mestre. Pois é. Certamente é um momento rico. Onde é que eu estava? Eu estou na escola de dança. Vamos ver. Ai, quanta gente linda, querida. Ai, que bom. Muito legal. Ai, gente, eu trouxe tantos livros para citar, tantas referências, tantas coisas. Mas acho que todas as minhas referências acabaram saindo aqui, de alguma forma, pela
Clara, pelas dê minhas uma próprias pista de palavras. como é o método. Da instabilidade poética. É um conjunto de várias estratégias que estão organizadas para propiciar movimento. Então, a gente tem falado de algumas aqui, elas foram aparecendo não etiquetadas, né? Mas investigação individual de movimento é uma das estratégias. Perguntar mais do que responder é uma das estratégias. Acolher o vazio, né? Que é algo bastante amplo, subjetivo, mas que tem a ver com esse saber, enquanto educador, educadora, de orientar, de reconhecer quando alguém se sente inseguro ou não sabe exatamente para onde ir e está ali para dar a dose certa da indicação adequada para que a pessoa retome a confiança no seu percurso, né? Sabendo que é normal, talvez se sentir um pouco perdida em algum momento. A criação de um ambiente de cumplicidade e confiança é parte das estratégias também. Então, é um conjunto de muitas estratégias de diferentes categorias, desde categorias muito objetivas, como indicações, né? Indicações de movimento, indicações, palavras-chave, até categorias mais amplas, como a ideia de que, sim, o improviso provoca momentos em que a gente não sabe para onde ir, nesse momento a gente lida com isso com várias alternativas, né? O entendimento de que existem muitas possíveis respostas para cada situação. Então, assim, de forma geral, essas são algumas etapas, alguns princípios da estabilidade poética que está em desenvolvimento, que é meu objeto de pesquisa, que será meu objeto de doutorado também, e que está organizada muito especificamente com a Flymoon num curso de formação que a gente dá pelo Brasil todo, que agora está cancelado, mas que em breve a gente espera que volte a ser oferecido e circular por aí pelo Brasil. Como E o alguém Léo totalmente perguntou. distante Isso, tu lê melhor, vai. da ludicidade da infância pode retomar isso? Se Tem permitir, eu como, acho que começa Léo. por aí, né? Tem como, precisa estar num ambiente de confiança e cumplicidade, precisa ter uma guia amorosa, sem violência e capaz de reconhecer as doses adequadas, né? Mas isso, ou se não tiver essa oportunidade de estar num ambiente de aprendizado formal, digamos assim, num curso, numa aula, se permitir brincar, se permitir brincar. Mas é A um brincadeira que processo a que vai gente se fez no conquistando. começo, o que a gente fez no começo de brincar, de se descrever de outra forma, é isso, né? Já começa por aí, às vezes, não precisa nem ter numa exposição com alguém, ou brincar consigo mesmo, já tá valendo. Perfeito, isso mesmo. Já era até perguntando se vai ter oráculo. Será que a gente faz um oráculo bem rapidinho? Pode ser, eu tô com Eu, livro. eu vou Tá com fazer, um só monte que de livros aí, né? eu tô, mas eu roubei porque eu já marquei aqui. Ah, Tá, então mentira! vai. Ah, mentira! Peguei ele! Ó, na página 80, minha citação favorita desse livro. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Na página 95 deste mesmo livro, fala que a criatividade ela tem esse significado de ser um colorido de toda atitude com relação à realidade da pessoa. Ela fala dessa questão do colorido para as potências de vida também, né? Para a forma de viver. Mostra a capa do livro melhor. O Winnicott. brincar e a realidade. D.W. Winnicott. Gente, muito obrigada. Vamos encerrando, né, Laquilda, antes que caia. Vamos. E tem live quinta-feira. Quinta-feira, já divulgaremos. Tem alguém pedindo o nome do livro. O brincar e a realidade.
Algo curioso acontece comigo. Em muitas ocasiões de ações criativas já aconteceu de me machucar fisicamente. Você acha o que dessa experiência? Já aconteceu com você, Clara? Hum. Hum. Vamos falar mais sobre isso, hein, Dani? Ana Vamos Flávia vai lá. Depois a gente... conduzir, Ana Flávia vai conduzir a live Que quinta-feira, hein? Notícias massa! fresquinha e imediata agora. Massa! Quinta-feira, então, no Estabilidade Poética, live com a 5 da educadora Ana tarde. Flávia. Muito bom. Obrigada, gente. Foi Tchau, gente. maravilhoso. Que bom ter Obrigada, uma obrigada, oportunidade de me Clara. arrumar. Parece até que eu vou sair. O Gui começou a live dizendo que eu pentei o cabelo hoje, pentei mesmo. Eu vi. Que bom, pelo menos domingo. Pelo menos alguém notou. Beijo, tchau. Beijo, tchau, gente.